Atos 2, versículo 1, escrito está: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Diga comigo: como de fogo. Como de fogo. Mais forte: como de fogo. Ainda está fraco. E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, queridos? Eu quero pregar esta noite debaixo do tema fogo pentecostal. Retorne por bondade ao seu lugar de assento. Amados irmãos, estamos abrindo, e já foi desde quinta passada, uma série de mensagens sobre o movimento pentecostal, a ação do Espírito Santo sobre a igreja. Estávamos nas cartas paulinas, mas eu precisei abrir um parênteses devido que Paulo, em seus escritos, ele ensina sobre o mover do Espírito Santo, e eu achei por bem parar um pouco com aquela série e começar outra dentro daquela, chamada uma série sobre avivamento espiritual na igreja. Queridos, nós somos uma igreja pentecostal. Eu sou um pastor pentecostal. Você assentou-se em um banco de uma igreja que tem um perfil continuista / pentecostal. Nós não somos o que é o outro lado, o oposto, que é o cessacionismo. E aqui eu explico: existem dois tipos de igrejas evangélicas na terra. Existe a igreja cessacionista e a igreja pentecostal. A igreja cessacionista vem do verbo cessar. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo, por evidência de falar em outras línguas, os dons espirituais que nós vamos pregar em outros momentos, eles acreditam que tudo isso cessou em Atos. Está na Bíblia, dizem eles, porém o Espírito de Deus não age mais como agia em Pentecostes, como agiu no tempo da igreja primitiva. Isso dizem os cessacionistas. Porém nós não cremos naquilo que eles dizem. Nós pentecostais acreditamos na atualidade do batismo com o Espírito Santo e com fogo, por evidência física de falar em outras línguas, e acreditamos que Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e distribui dons espirituais para a igreja. Glória a Deus. Você é feliz por estar dentro de uma igreja pentecostal, porque quando você participa de um culto pentecostal, tudo pode acontecer. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo e você falar na língua do céu. Você pode ser curado, você pode receber uma profecia, ou até receber dons e profetizar para outros. A igreja pentecostal é a igreja que eu congrego, e eu não me vejo congregando de outra forma, porque a forma correta e bíblica é viver tudo o que Deus tem na sua palavra para nós. Amados, eu quero em algumas quintas-feiras pregar sobre os símbolos do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade dentre as tais.
Duas das pessoas da Trindade estão no céu. O Pai e o Filho estão no céu. Mas o Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo, ele está derramado sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo que o Espírito Santo habita dentro dessas paredes, nos furos dos tijolos que ali estão. Não, o Espírito Santo habita neste vaso, habita no teu corpo. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo está sobre nós. Amados, a Bíblia, na tentativa de elucidar a ação do Espírito Santo sobre nós, ela usa de algumas metáforas. E muitas vezes o Espírito Santo, ele é chamado de vento, ele é chamado de água, ele é chamado de cheiro, de hálito, ele é chamado de tantas coisas por dentro da Bíblia, nos seus originais: vento, hálito, cheiro, perfume. O Espírito Santo, ele tem alguns símbolos, como óleo, por exemplo, como selo, por exemplo. Temas estes e símbolos que eu devo ministrar nas próximas quintas. Todavia eu quero começar aqui falando sobre um dos símbolos do Espírito, que é fogo. O Espírito Santo não é fogo, ele não é selo, ele não é água, ele não é óleo, ele não é hálito, ele não é cheiro, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa divina que está entre nós. Todavia, para que entendamos o seu agir, então a Bíblia faz um esforço de mostrar para nós alguns símbolos dele, para que compreendamos o seu agir. Um deles, e talvez um dos mais famosos, é que a Bíblia o descreve como fogo. Glória a Deus. A Bíblia diz em Atos que línguas repartidas como que de fogo pousou sobre cada um daqueles adoradores, e eles começaram a falar em outras línguas, como você hoje vai começar a falar em outras línguas. Oh, aleluia! Amados, sobre línguas estranhas eu quero pregar noutra oportunidade, porque nós vamos num passo a passo sobre a doutrina do Espírito Santo, até você explodir falando em língua estranha. Você não é Osama Bin Laden, mas você vai começar a explodir de tanto poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amados, interessante que a palavra fogo em hebraico bíblico é chamado de esh. Esh. E eu acho interessante que no hebraico a palavra esh, ela é escrita por duas consoantes, a consoante Aleph e a consoante Shim. Interessante que no proto-hebraico, aquela língua primitiva, o Aleph, ele era a cabeça de um boi. E o que significa o boi? O boi, ele era a melhor oferta entregada no altar. Você lembra que poderia ser trazido para o altar o cordeiro, o carneiro, o bode, um par de pombos, e a melhor oferta daquela pessoa que entregava o seu máximo, ela trazia um boi para ser queimado no altar. Então perceba que a letra Aleph, ela significa boi, que é a melhor oferta. Interessante que a última letra do hebraico é Tav, que não vou pregar hoje. E Tav no proto-hebraico era uma cruz. Lembra que Jesus disse lá para João em Pátimos, no Apocalipse, Jesus não falava grego, ele falava hebraico, e João também falava hebraico, embora o Novo Testamento e o Apocalipse fora escrito em grego e foi traduzido Alfa e Ômega, mas Jesus disse para João, Ani, Aleph, Vetav. Ele estava dizendo, eu sou Aleph e eu sou Tav. Jesus está dizendo, eu sou a melhor oferta que foi entregue na cruz do Calvário.
Era para ter dado um glória a Deus melhor, mas tudo bem. Amados, interessante que a primeira letra é Aleph. E a segunda letra da consoante fogo é Shin. E Shin quer dizer aquilo que consome, aquilo que é consumido. Agora para pensar, se Aleph é boi e ele é consumido no altar do holocausto, pensa na labareda de fogo que um boi queimando no altar libera mais que o cordeiro, libera mais que o bode queimado, libera mais que um pombo de rolo, de pombos ali. Então sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que o fogo do Espírito, a chama pentecostal, ela será grande na tua vida quando você entregar o teu melhor. Quem entendeu o que é para entregar boi aqui no altar? Boi é o teu máximo, como cantou o Júnior aqui, quando rasgo a minha alma, quando me rasgo, você cantou, é quando você se entrega, é quando você entrega o teu melhor, é quando você não vem para o culto só para bater cartão, você não vem para a igreja só por um protocolo, você não vem para a igreja só porque criou um hábito de vir toda quinta, mas quando você entra por aquela porta e você pensa assim: se alguém que está do meu lado não quiser prestar atenção, eu vou prestar. Se alguém quiser mexer no celular, deixa que mexa, eu vou adorar. Se alguém não der glória, deixa que não dê, eu vou dar, eu vou entregar o meu máximo. Quando você entrega boi, quando você entrega o teu máximo, é então que o Espírito, a chama vai arder sobre a tua vida. Glória a Deus. O que acontece com o fogo? É óbvio, o fogo queima. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e tudo aquilo que o fogo faz, o fogo literal que eu e você conhecemos, tudo aquilo que o fogo faz, o Espírito Santo faz, em comparação na nossa vida. Êxodo capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz que apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Glória a Deus. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. A Bíblia diz que Moisés olhou para a sarça, e eis que a sarça ardia. Eu gosto dessa frase, eu gosto do verbo arder. A Bíblia diz que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Oh, glória a Deus. Aqui eu aprendo uma coisa: a Bíblia não diz que o anjo do Senhor apareceu em um cubinho de gelo. A Bíblia não diz que o anjo apareceu dentro de um pote de sorvete. A Bíblia não diz que o anjo do Senhor se manifestou dentro de um freezer. A Bíblia não diz que o anjo do Senhor, ele se manifestou na Antártica, numa bola de neve, num boneco de neve. Não, o anjo do Senhor se manifestou numa chama de fogo. Eu gosto da palavra anjo do Senhor, porque anjo do Senhor não é aqui da terra, é lá do céu. E sempre que o céu resolve a se manifestar, ele gosta de se manifestar onde tem chama, onde tem gente ardendo. Quem é a sarça aqui? A sarça é você, amados. Eu sempre digo, se Jesus descer do céu e vir congregar em uma igreja na terra, embora teologicamente eu sei que ele passeia no meio dos 7 castiçais, que são as igrejas, Jesus visita a sua noiva, ele anda no nosso meio. Agora, um lugar eu tenho certeza que Jesus não gosta de colocar os pés. Ele não gosta de colocar os pés numa igreja fria, morna, de gente que não tem compromisso com ele, de gente que não abre a boca para adorá-lo, de gente que não rasga a sua alma.
calma, o céu ainda prefere se manifestar. Onde tem fogo, onde tem fogo, ei, quem pode abrir a boca? Oh glória, oh glória. Eu acho interessante que a Bíblia diz: e a sarça ardia, mas a sarça não se consumia. Ela ardia no fogo e não se consumia. Por quê? Porque aquele fogo protegia os espinhos daquela sarça, protegia a vegetação que é própria dela. Aquele fogo era protetor. Sabe por que o diabo não mete a pata dele na tua vida? Porque você é uma sarça ambulante. Você é uma sarça que arde no fogo, mas não se consome. Ei, olhe para cá. Existe dois fogos: o fogo lá de fora e o fogo aqui de dentro. O fogo lá de fora está consumindo vidas, consumindo casamentos, consumindo CNPJs que você trabalha, mas não vê lucro, não vê faturamento. Ali dentro da casa de muitos existe um fogo do inimigo que está consumindo relacionamentos, está consumindo a sua autoestima. Mas aqui dentro você tem o fogo do Espírito Santo que não te consome, não te consome. A sarça ardia no fogo, mas ela não consumia. E não consumia por quê? Porque era um fogo que a preservava. Levante a mão quem crê em profecia. Você está preservado, seu relacionamento preservado, sua família preservada. Quem pode abrir a boca e glorificar a Deus? Segundo lugar, o fogo limpa. Primeiro ele queima, mas o fogo também limpa. E eu vou provar para você que o nosso Deus é pentecostal. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, e até o capítulo 6, Isaías está dizendo: ai daquele outro, ai daquele outro, ai da Síria, ai de Moabe, ai de Amon. Mas no capítulo 6 ele vê um anjo. A Bíblia diz que o anjo, ele pega uma brasa de fogo. Eu disse brasa de fogo, brasa de fogo, brasa de fogo. Ele não pega um cubinho de gelo do altar de Deus, porque no altar de Deus não tem tempo para gelo. Não, altar de Deus não é freezer, altar de Deus é uma fogueira. Ele pega uma brasa de fogo do altar de Deus, aquele serafim, embora o próprio serafim é um anjo ardente que fumega, que resplandece fogo. Esse anjo pega com uma tenaz, uma espécie de pinça, ele pinça uma brasa do altar e ele vem voando do céu para a terra, voando do céu para a terra. Tomara que ele venha aqui hoje, tomara que venha aqui hoje. E aquele anjo trouxe uma brasa e queimou os lábios de Isaías. E até ali Isaías dizia: ai de Moabe, ai de Amon. Mas agora ele diz: ai de mim que vou perecendo. Sempre que o fogo te encontra, você se humilha na presença de Deus. Isaías foi limpo por aquela brasa que fora tirada do altar. Pastor Diogo, o que é que eu preciso? Você precisa de um toque da brasa de Deus esta noite. O céu não vai mandar cubinho de gelo para você não. O céu tem brasa sobre a tua vida. Pastor, eu acho que eu preciso de uma terapia. Pastor, eu acho que eu preciso de um remedinho para dormir à noite. Glória a Deus que existem os remédios por aí que muito nos ajudam. Mas o que eu acho que tu precisa hoje é de uma brasa do altar de Deus.
Ah, Senhor, se tu queres mandar brasa do teu altar, lembra de coxilha esta noite. Eu quero quem quer brasa. Deixa Deus te queimar. Deixa Deus queimar. O fogo limpou Isaías, e o Pentecoste ele nos limpa. Quando a Bíblia fala de limpeza, ainda Deus falando em Deuteronômio 9:3, sabe pois hoje que o Senhor teu Deus, Ele passa adiante de ti. Ele é fogo que consome e destruirá os teus adversários. Eu pensei que você ia dar glória a Deus, porque você vem de uma semana em que você foi humilhada, você apanhou, tramaram contra você e você nem sabe. Você só sentiu um cansaço, você só sentiu uma pressão, você sentiu uma moleza e não sabia o que era. Era o mundo espiritual mandando uma carga negativa sobre a tua vida. Mas ainda bem que chegou quinta, e esta noite o meu Deus manda eu te dizer que Ele passa adiante, Ele vai na tua frente, e como fogo vai queimando, vai limpando a eira. Mantenha a mãozinha levantada. Eu quero profetizar que a próxima semana vai ser diferente. Os próximos dias vão mudar na tua vida. O que está para acontecer nos próximos dias é melhor. Aquilo que foi difícil essa semana vai ser molezinha na próxima, vai ser fácil na próxima. Por quê, pastor Diogo? Porque Deus, como fogo, Ele passa à tua frente limpando. Quem crê nesta palavra, cutuca a pessoa do teu lado, diga para ela: Deus está indo à tua frente, fica tranquilo. Shabadacanto, Kemem de come de fácia, Uramandaraia. Quem pode levantar a mão para o céu? Já vai falando na língua do céu, tu vai morar lá mesmo. Shababacalahau, Amadacantu viaceia. Fala na língua do Espírito agora. Eu nem preciso orar para você receber dons. Eu nem preciso orar ainda para Jesus queimar. Terceira ação do fogo. Você sabia que o fogo também amolece alguns materiais? O fogo perto da cera derrete a cera. Assim é o coração do homem quando ele está diante do fogo do Espírito Santo. A Bíblia diz em João 16 que o Espírito Santo é quem convence o homem. E aqui eu já quero te dar uma boa notícia. Você não veio aqui por causa de mim, nem por causa do teu amigo que te convidou. Foi o Espírito Santo que te trouxe até esta casa. E eu, como pastor, pregador da palavra, eu fico me perguntando: por que tu veio parar aqui dentro? Sabe por quê? É porque o Espírito de Deus já está trabalhando na tua vida. Ah, você acha que foi um problema que te trouxe aqui, que você tinha uma dor, uma aflição, uma luta, e não, era o Espírito Santo te tocando, era Ele trabalhando na tua vida, para te convencer acerca da salvação. Vou falar do apóstolo Pedro. Lembra de Pedro antes de Atos 2? Pedro havia negado Jesus 3 vezes.
A empregada do sumo sacerdote lá no pátio disse para ele: o jeito que tu fala parece que tu é galileu, tu é um dos tais. Ele disse: eu nem sei quem é Jesus. Ele negou Jesus. Mas em Atos 2, sabe o Atos 2 que eu abri a leitura? O Pedro estava lá entre os 120, e a Bíblia diz que desceram línguas como de fogo sobre cada um deles, como vai descer aqui em Coxilha também. E o Espírito pousou sobre Pedro, e ele começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia as línguas. É o Espírito Santo que dá as línguas que a gente fala. E aí esse Pedro, amados, ele começa a pregar em Atos 2, e a Bíblia diz, versículo 37 e 38, ouvindo eles, ou seja, aqueles que estavam ouvindo a Pedro, estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos? E aí Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito. Oh glória! O Pedro, antes do Pentecoste, antes de receber a promessa do Espírito Santo, ele estava fraco na sua fé. Até Jesus ele negou, mas depois de Atos 2 ele pregou com intrepidez, com ousadia. E aqueles que ouviam a Pedro, quem sabe dentro das suas religiões, que muita gente diz assim: eu tenho religião, pastor, é tudo o mesmo Deus. Pode ser o mesmo Deus, mas o meio que chega até ele é diferente. Você sabia que tu pode procurar a pessoa certa, mas em lugares errados, e aí você não acha a pessoa, porque ele não está naquele lugar? A tua procura é sadia, a tua procura é lícita, mas tu não acha quem tu está procurando, porque ele não está naquele lugar. Mas se tem uma coisa que eu sei quem está aqui, é Jesus de Nazaré. Ai, derrasse-a com menehal. Oh glória! A Bíblia diz que eles compungiu o coração. Irmão, quando você está diante de uma igreja cujo poder do Espírito Santo está nela, o teu coração, a tua resistência, a tua religiosidade desaba, você cai por terra, e tudo que você quer é Cristo. Deixa eu lhe dizer, eu e a Aline, quando nos convertemos, nós fomos para uma igreja bem querida, uma igreja boa, de gente boa, mas era uma igreja sensacionista, uma igreja que não acreditava nos dons espirituais. Mas o dia que nós entramos, pela primeira vez, eu sei que eu já falei isso, era em Carazinho, Rua Rodrigues Alves 313, bairro Centro, atrás da caixa d'água da Corsã. Quando nós entramos ali naquela igreja, eu vi uma neblina sobre a cabeça daqueles crentes. E como eu fui um rapaz lá do mundo, eu pensei o seguinte: nossa, esse culto aqui da Assembleia tem gelo seco. Os camaradas jogam um gelo seco para deixar o culto mais alegre. Não era gelo seco coisa nenhuma. Não era a presença do Espírito. Quando eu entrei naquela igreja avivada, quando eu entrei naquela igreja cheia do Espírito Santo, a impressão que eu tinha que nem crente eu era, a impressão que eu tinha que aceitar Jesus de novo. Jesus batizou a Aline com 3 meses de culto, amados. É que Jesus gosta das morenas, né? Eu não, amados. Eu fiquei 2 anos orando e jejuando, mas um dia Jesus me batizou com seu Espírito, e vai batizar você também, quem crer. Glorifique a Deus.
O que mais faz o fogo, pastor? O fogo alimenta. O fogo o quê? O fogo alimenta. Êxodo 12, versículo 9. Você sabe que nos tempos antigos, até hoje, eu duvido aqui quem fez um almoço hoje e não precisou do fogo. Normalmente é fogo, ou é do fogão a lenha ou é do fogão a gás, mas todos nós precisamos do fogo para se alimentar. O homem primitivo dependia de uma fogueira para assar o seu alimento. A Bíblia diz, amados, o Êxodo 12, versículo 9, acerca do cordeiro da Páscoa: não comereis do animal nada cru. Faz assim com o dedinho, ó, cru não. A Bíblia diz nem cozido com água, diz cozido também não. A Bíblia diz porém, assado no fogo. Era para você ter dado glória a Deus. E era para comer a cabeça do cordeiro, comer as pernas do cordeiro e a frisura, ou seja, as entranhas do cordeiro. Eu costumo dizer que aqui tem 3 tipos de igreja: a igreja do cordeiro cru, a igreja do cordeiro cozido e a igreja do cordeiro assado no fogo. Deus disse: na igreja do cordeiro cru eu não vou, na igreja do cordeiro cozido eu não vou, mas a igreja que eu manifesto, o jeito que eu quero o cordeiro é assado no fogo. É assado no fogo. Se tu for numa igreja por aí que o pastor libera você ir para a igreja e beber cachaça, pode saber que isso não é igreja. Isso é a igreja do cordeiro cru. Se você colocar os pés numa igreja que lá tem fogueira santa, que lá tem lenço ungido, carreira de sal para você pisar em cima, isso é cordeiro que é cru, amados. Deus não está nesse negócio. Se você for numa igreja e você vê um picareta por aí revelando dinheiro, isso é picareta. Se tu entrar numa igreja por aí que o pastor profetiza, revela, mas não prega a palavra, saia. Isso não é igreja de cordeiro do fogo, porque a igreja do cordeiro do fogo tem palavra. Se tu for por aí numa igreja que o pastor libera você com amante, que o pastor não leva em conta você fumar uma maconha, que o pastor deixa você entupir o nariz de cocaína, salta fora. Isso não é igreja, porque a igreja verdadeira da Bíblia, a igreja do cordeiro assado no fogo, tem renúncia, tem porta estreita, tem que crucificar sua carne, mas tem poder, mas tem glória, e tem crente morando no céu para a eternidade. Cutuca esse adorador do teu lado e diga para ele: meu pastor não é de brincadeira. Diga para ele: o negócio aqui é sério. Isso aqui não é igreja pirata, isso é raiz, é original. O dia que nós pregar outra coisa, eu sou o primeiro a pedir para sair da igreja, amados. Mas sabe por que eu ainda estou nessa igreja? Porque a gente ainda tem vergonha na cara. Eu ando de cabeça erguida na cidade e eu vejo o pessoal do comércio: pastor, pode vir comprar, eu sei que vocês pagam. Porque palavra de adorador ainda tem peso, testemunho de crente verdadeiro ainda tem peso, porque isso é Pentecoste, é vida com Deus. Deus disse: cordeiro no fogo, tem que comer a cabeça dele, porque a cabeça do cordeiro tem que entrar para você. Cabeça do cordeiro, cordeiro é Jesus. Nós temos, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo.
Nós temos uma mente sadia, porque o cordeiro, quando é assado no fogo e você come da cabeça dele, a tua cabeça, a tua mente, a tua autoestima, ei, aqui não é lugar para gente recalcada, frustrada. Você até pode ter sido frustrado, recalcado, você até pode ter sido lesado na vida, mas aqui tem cabeça do cordeiro assada. Tem cura para tua mente nesse lugar, tem cura para as tuas mazelas. Quem crê, glorifique. E aí vem a Bíblia e diz assim: é para comer as pernas do cordeiro. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: lá no Egito vocês andavam amarrados, mas agora vocês terão as pernas do cordeiro. Quem tem as pernas do cordeiro assado no fogo não anda amarrado, acorrentado, parado. O Salmo 115 diz que o Deus deles tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, e tem pés e não andam. Estão ali de gesso, é de pedra, está ali intacto. Sabe qual é a maldição do Salmo 115? Assim se tornam aqueles que o adoram. Quer dizer, tem boca, mas não fala, tem mão e não apalpa, e os seus pés estão travados, porque adora aquilo que não é Deus, mas é obra nas mãos dos homens. Porém, amados, se tu olhar para as paredes da nossa igreja, não tem nenhuma imagem de Jesus. Sabe por quê? Porque qualquer imagem que nós fizesse dele seria falsa, a criação do artista, porque ele é muito maior do que tudo isso. Nós não adoramos o Deus que não anda, nós adoramos o Deus que anda, o Deus que está vivo. E é por isso que a tua empresa vai andar, é por isso que a tua família vai andar. Levante a mãozinha para receber isso. Receba as pernas do cordeiro. O que não andava na tua vida vai começar a andar, porque você está adorando o Deus que anda, o Deus que anda, o Deus que anda. Aleluia. Tentação do fogo. O fogo esquenta. Levítico capítulo 1, versículo 7. Os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar. Quem é que põe fogo? Os filhos de Arão, sacerdote. Quem tem que botar fogo é o sacerdote. Quem tem que botar fogo é o sacerdote. O fogo começa aqui no altar. Sabe por que o pastor Claudinei estava pregando aqui domingo? Sabe o que ele disse? Ele viu essa igreja aqui, o povo dando glória a Deus. Ele viu o povo fazendo barulho, adorando, rasgando a alma. E ele disse para mim, eu estava sentado ali, disse: pastor Diogo, eu já sabia. A igreja, ela é a cara do sacerdote. A igreja, ela é a cara do pastor. Pastor avivado, a igreja vai ser avivada. Pastor que crê no sobrenatural, o sobrenatural virá para a igreja. A Bíblia diz que o sacerdote é quem tem que acender a lenha. É nós que estamos aqui no altar, Júnior, você no louvor e outros irmãos no louvor, é nós pregadores que temos que acender lenha. Deus, com todo respeito aos profissionais, Deus não me chamou para ser bombeiro de igreja. Eu quero é incendiar a igreja do Senhor, ainda que não é eu que incendeio, quem incendeia é Ele. Mas se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós acreditarmos, como disse o Júnior, se nós provocarmos, Ele virá como fogo, Ele virá como chuva serôdia. O sacerdote acenderá a lenha. Eu estou vindo aqui acendendo lenha, amados. Onde a Bíblia diz em Provérbios: onde tem lenha tem fogo. Tem lenha aí?
Tem lenha, então te prepara. Vai pegar fogo. Levítico capítulo 6, versículo 13. Sabe qual que é a igreja do sonho de Deus? Está lá. Levítico 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. Não se apagará. Não se apagará. Ei, te prepara. Está vindo um avivamento do céu para varrer coxilha. A nossa região vai ser incendiada por um poder do Espírito, e só quem crê glorifique. Shabacanto, Uramanto, Uramandaraia, ai, derral é canto do comandácia. Pode ter cadeira boa para sentar? Pode, mas tem que ter fogo do Espírito. Pode ter telão de LED? Pode, mas tem que ter fogo do Espírito. Eita glória, pode ter iluminação, ar-condicionado? Pode, mas não pode faltar o Espírito Santo. Não pode faltar, não pode, não pode. Tem lenha, e se tem lenha, começa a pegar fogo. Sexta ação do fogo. O fogo, ele ilumina. Onde tem fogo não tem escuridão. Onde tem fogo não tem trevas. Jesus disse que os homens, irmão Darcy Flores, os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem quiser, quem me seguir não andará em trevas, não andará em trevas. Jesus era pentecostal. Sabe por que Jesus era pentecostal? Porque ele disse lá em Lucas capítulo 12, versículo 49, eu vim pôr fogo na terra, eu vim pôr fogo na terra, eu vim pôr fogo na terra, e o que mais quero que este fogo já está aceso. Quem está sentindo este fogo? Salmo 78, verso 14, já encerro. Guiou-os de dia com a nuvem, e durante a noite em um clarão de fogo. Em um clarão de fogo. Onde tem fogo, não tem gente perdida. Onde tem fogo de Deus, não tem gente tateando, procurando porta, procurando caminho. Quanta gente por aí quebrando a cara. Quanta gente que está perdida nesse mundo porque estão na escuridão. Mas você não está em trevas. O fogo do Espírito está iluminando o teu caminho. Ei, eu profetizo que coisas boas virão sobre a tua vida. O teu caminho não é de trevas, mas o teu caminho é de luz, porque o Espírito de Deus está te dirigindo. Encerro. Sétima chama do fogo. O fogo atrai. Já parou para pensar que o fogo atrai? Chega no inverno numa casa com lareira. Pode ter uma mesa linda, pode ter uma geladeira da última geração, pode ter uma tela 50 polegadas na sala, mas se tem uma lareira no inverno, eu pelo menos quando eu entro numa casa, o que me chama a atenção é o fogo da lareira. É o fogo da lareira. Quando eu chego numa casa, eu vejo uma churrasqueira que está pegando fogo, eu já vou dando glória. Por duas coisas: pelo fogo que está na churrasqueira, e eu sei que tem um boi ali na brasa. E pentecostal gosta de boi, amados. Ô glória, pastor pentecostal, vou dando a dica, viu? Ô glória, a primeira coisa que chama atenção, amados, quando você entra no lugar é o fogo. O fogo te atrai. Eu não sei se você para pensar, você entra num ambiente, se tem fogo, os teus olhos parece que puxa. Você quer ver se aquele fogo é perigoso, você quer ver por que ele está aceso, você quer saber o motivo de ter um fogo ali. O fogo ele atrai, o fogo ele atrai, o fogo ele atrai, o fogo atrai. Sabe quem que te atraiu para cá? Foi a fogueira que já está começando a ser feita. Ei, quem te atraiu para cá
foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Amados, quando Isaac, eu encerro agora, lá em Gênesis 22, Abraão sabia que não tinha cordeiro para ser sacrificado, que provavelmente era Isaac que seria sacrificado, embora Deus não aceita sacrifícios humanos, mas Deus estava provando a fé de Abraão. Quando Isaac, filho de Abraão, está subindo o Moriá, Isaac pergunta: pai, eu tenho fogo, eu tenho a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão ficou engasgado, mas Abraão pensou o seguinte: se tem lenha e se tem fogo, ele disse, Abraão era pentecostal, Abraão disse, Deus proverá, Deus proverá o cordeiro. Interessante, amados, acho que foi você, Zílio, que falou aqui que Deus não nos frustra, alguma coisa assim você falou. Amados, quando Isaac está sobre o altar e Abraão vai levantar o cutelo, a faca para imolá-lo, quando ele levanta o braço, perceba que ali tinha fogo, ali tinha lenha, mas ainda faltava o cordeiro, só que não falhou o cordeiro. Quando Abraão foi levantar a faca, apareceu o anjo bradando, gritando: Abraão, Abraão, tem fogo aí? Tem lenha? Tem, o cordeiro também tem. O cordeiro apareceu, porque aonde tiver lenha para queimar e aonde tiver fogo, pode saber que o cordeiro está no meio. Ei, você não entendeu? Se tem lenha, se tem fogo, o céu vai mandar, o céu vai se abrir, o cordeiro vai aparecer. É por isso que eu tenho um pedido aqui para vocês durante essa campanha de avivamento: para de pedir fazenda cheia de gado, para de pedir uma colheitadeira de 1,5 milhão de reais, para de pedir uma Ferrari, uma Lamborghini 0 quilômetro. Não que Deus não possa te entregar, mas começa a pedir fogo do Espírito, começa a pedir avivamento, começa a pedir experiência com Deus, começa a pedir dons espirituais, porque quando tem fogo, quando tem lenha, que é o teu coração para queimar, o cordeiro aparece, e quando o cordeiro aparece, ele traz o que tu precisa, ele traz o que você precisa. Fique de pé, eu quero estar orando por tua vida. O fogo te atrai, o fogo me atrai. Chavala comendevasei estranhas. Urabacalahau, Uramando, Uramadagaçu, terra na Candarai, Amadagaçu, Rabacanturé.